E a comunidade gay, com certeza, me tornou menos afeminado. Com certeza. Recebo muitos comentários, elogios, não sei o quê. Mas eu que decorda pra um desses. Pra onde é que essa pessoa quer me levar? Pra um lugar só, sabe? Sexo. Só. Em Salvador, metade da população é palmiteira. Influenciadores negros não são tão bem quistos quanto já foram na modinha 2020 2021, enquanto todas as empresas queriam se associar às nossas imagens para se auto-intitularem antirracistas. Olá, minha gente! Muito bem-vindos a mais um Fervo das Cores. E estou do lado de uma pessoa que vocês já conhecem por rodar a Rua de Salvador. É uma coisa de roda, 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 roda. Muito bem-vindo, Lucas Andrade! É isso, né? A gente tá a semana toda no meio da praia, tomando sol, falando com o povo. Hoje, Vitinho deixou a abertura Abriu demais, né, e amigo? a gente entrou, né? É, porque a gente tem que entrar, onde tem buraco a gente chega. E falando nisso, nós temos um convite. Falando em tapar buraco? Menino, pelo amor de Deus! Sim. Sim. A gente tem um convidado aqui muito especial, né, Lucas? É. Afinal de contas, Novembro Negro já chegou, a gente tem discutido o ano todo sobre a temática racial e nada mais importante do que nesse momento reforçar esse compromisso com a sociedade e esse compromisso que a gente carrega também da conscientização. Quem é que a gente recebe? Hoje, a gente recebe uma pessoa extremamente inteligente, né? Conhecedora da cultura pop dessa cidade, desse país. Fala de entretenimento no geral, Isso não é adulto, é entretenimento mesmo, né? bonito. Ai, atraente. O que mais? Eu não quero. Eu Eu também, porque eu não vou me comprometer. Não vou me comprometer. Tá na hora do povo saber, minha gente. O influenciador digital Ismael Carvalho. Muito bem-vindo. Obrigado demais. Você é uma pessoa que atua na influência digital, mas não expõe tanto o seu corpo. É raro a gente ver uma foto sua exibindo o seu tanquinho, Procurei, as suas viu? coisas. Procurei, não achei. Ele não achou, e olha que ele fez a limpa. Eu queria saber de você, de verdade, eu queria saber de você, se foi uma escolha sua mesmo de pensar, quero ser conhecido por outros atributos, ou foi algo involuntário? Existem várias questões aí que perpassam essa situação. Eu acho que a primeira situação é isso mesmo que você falou. Eu faço um conteúdo, comecei fazendo conteúdo sobre pauta racial, então é algo que vem do intelecto, né? Então, para não me associarem tanto a outras coisas, eu preferi manter mais essa imagem, eu me mostrando um pouco mais num lugar mais reservado. Outra coisa também que eu comecei a perceber é que a pessoa negra que cria conteúdo sobre a pauta racial no nosso país, ela é meio que inchada de poder só falar sobre isso. Então, se uma pessoa vem, sei lá, uma pessoa branca ou até uma pessoa negra, mas geralmente as pessoas brancas que vêm por conta do interesse na questão racial. Eu via que quando eu postava alguma coisa fora dessa caixa, essa pessoa parava de me seguir. É mesmo É como se só fosse determinado pra mim esse papel. esse lugar? E aí eu fui conversar com outras pessoas, falei, não é possível, será que é alguma loucura da minha cabeça? Será que eu tô louco? Será que eu tô achando... Será que isso faz sentido o que eu tô achando? E eu fui conversar com outras pessoas que também criam conteúdos que têm a ver com essas pautas e falaram, não, é exatamente isso mesmo. Acham que a gente só pode falar sobre uma coisa específica. E ainda mais quando a gente começa falando, né? Eu comecei na internet falando sobre a questão racial. Então, quando eu começo falando sobre isso, é como se só esse lugar fosse designado pra mim, sabe? Eu acho que existe muito um lugar, muitas vezes, o lugar da obrigatoriedade da sexualização. Às vezes, você, para estar, para ser visto, você precisa se sexualizar. Obviamente, você é um homem preto e que, em algum momento, você se reconheceu enquanto bonito. E, para muitas pessoas pretas também, se reconhecer no lugar da beleza, isso demora muito tempo. Sim. Quanto tempo isso levou para você? É algo que eu falei, eu não lembro aonde, tem pouco tempo. Eu acho que essa reestruturação da minha autoestima, acho que ela vai ser meio que eterna, de fato, assim. Porque tudo que foi feito para ela ser destruída não foi pouco, né? Assim, desde quando uma criança negra nasce, um menino ou uma menina negra nasce, inclusive ainda nos dias atuais, um pouco melhor, mas ainda assim, ela é bombardeada por todos os lados de que ela é contrária à beleza, né? Desde os padrões que ela vê na TV e nas outras mídias, nos padrões de poder, nos padrões de beleza nas revistas, nos desfiles, enfim.
nas escolas, né, as crianças aprendem com seus pais e terminam sendo tão racistas e tão perversas quanto também. Então, já ouvi muita coisa na escola quando era criança, sobre meu cabelo, sobre o tamanho do meu nariz, o tamanho da minha boca. Eu lembro que quando eu era criança, eu cheguei pra... Criança vai pra pediatra, né? Uhum. Eu lembro que eu cheguei pra pediatra, que minha mãe me levou uma vez e falei, como é que eu faço pra tirar metade da minha boca? Que eu não... É mesmo. Agora, E hoje em dia eu amo minha boca. é isso. Eu aprendi. Tem gente querendo a metade A da boca metade. dele. Ah, mas as coisas mudaram, né? As coisas Tem gente mudaram. querendo morder a sua boca, né? Enfiar a sua boca. Mas, ó, deixa eu... Olha, É isso que eu quero deixa saber. pra lá. Como é que foi essa mudança? Né? isso. Porque hoje em dia é um outro retrato. As pessoas querem se tornar negras. Tem gente que não é nem preta, mas tá dizendo, eu sou negona. Como é isso? É muito isso. É isso, mas assim, eu acho que quem tem uma consciência de como isso acontece, vê que isso não passa de algo momentâneo ou de algum modismo, algo do tipo. Mas, na real, o padrão ainda continua sendo outro, né? O padrão de beleza ainda continua sendo branco, mesmo que as coisas mudando lentamente, de uma forma... que as pessoas estão, de fato, né, empenhadas em reestruturarem esse imaginário coletivo que foi criado sobre pessoas negras, mas ainda as coisas não mudaram totalmente. Mas então foi algo que começou pelo meu cabelo, esse lance da autoestima. Sim. Lá pra 2015, mais ou menos. Não, 2015 não. 2000, por ali, 2016. Eu tinha uns 20 anos, mais ou menos. E aí eu comecei a deixar meu cabelo crescer. Minha mãe e meu irmão foram as primeiras pessoas a deixarem o cabelo black, o cabelo natural. Sim. Minha mãe parou de alisar, minha mãe trançava. Era um papo muito corriqueiro lá em casa também. Sempre de uma forma muito tranquila, não de uma forma academicista ou algo do tipo, mas sempre falando, né, empoderando a gente dos nossos traços, nossa beleza. Então, comecei a deixar meu cabelo crescer. O meu cabelo me levou, acho que muitas pessoas negras passam por isso. A consciência vem junto com esse empoderamento do cabelo crespo, né? Foi uma coisa que levou a outra. Eu deixei meu cabelo crescer, me interessei por essas questões, fui atrás disso, e aí comecei a ver que era um mundo de informação que eu não tinha acessado durante a minha vida inteira, propositalmente, né? Eu acho que esses debates eles não foram trazidos ao longo de todos esses anos de uma forma ampla, propositalmente mesmo, para a gente continuar com as nossas mentes adoecidas e tudo mais. E aí, enfim, busquei me entender como um homem negro, busquei entender, começar a reestruturar essa minha autoestima que precisava, de fato, ser reconstruída. E tô nesse processo ainda, assim, eu acho que esse processo de você se rehumanizar, eu falo muito isso às vezes nas minhas redes sociais, é um processo que leva tempo, porque o lado contrário está fazendo um movimento e eles têm o poder, né? Eles têm a grana, eles têm os acessos, eles têm as mídias, eles estão fazendo movimentos muito perversos para que a gente continue ali nesse lugar de esvaziamento, da gente não se achar bonito, da gente continuar se achando inferior, enfim. O salário de um influenciador como você é digno? Não. Dá pra viver bem? Não, primeiro, né? Porque a onda de 2020 sobre questão racial no Brasil e no mundo passou. Então, influenciadores negros não são tão bem quistos quanto já foram na modinha 2020 2021, enquanto todas as empresas queriam se associar às nossas imagens para se auto-intitularem antirracistas. Então, hoje em dia, elas acham que elas não precisam mais disso. O que é uma grande burrice, né? Eu acabei de criar um conteúdo sobre música baiana, novamente, que foi o primeiro vídeo meu que viralizou, foi sobre racismo na música baiana. E aí agora eu tô fazendo um vídeo que tem um pouco a ver com isso e que fala, né, poxa, a indústria fonográfica baiana já não foi uma escola de que não investir em artistas negros não funciona, sabe? A indústria fonográfica baiana não quis investir em artistas negros por muito tempo, né? A gente vê relatos de todos os artistas negros falarem sobre isso, o racismo posto na indústria, principalmente quando a gente fala de axé music. Sim. Né, os grandes nomes, isso que eu falo monetariamente, porque grandes nomes a gente sempre teve, artistas bons negros, mas os milionários não são esses, porque do Ileaê a Margarete, todos passaram por dificuldade financeira há muito pouco tempo. Então, mas hoje em dia, quando a gente fala de 2024, os artistas que concorreram ao Grammy são Larissa Luz, Xenia França, Baiana System, Atocha, Raquel Reis, Meli. A música baiana nova é preta. Nós reconstruímos a música baiana, sabe? Sem precisar dessa indústria que nos negou espaço durante todo esse tempo.
investir nisso não teria sido um grande sucesso para a indústria como um todo? Será que o Axé Music não teria, de fato, adormecido como adormeceu se investisse da mesma forma que investiu em artistas brancos durante décadas? Né? Para mim, isso foi uma escola, sabe? Esses artistas negros agora em ascensão, reconstruindo a música baiana. E aí as marcas vão continuar nesse mesmo erro, a mídia vai continuar nesse mesmo erro de é só modismo, falar de negritude e trazer visibilidade ao povo preto foi só um tempo. Se investir, o Brasil a maior parte são pessoas negras, né? Isso os que auto se declaram. Porque o que tem de gente negra no Brasil que não se auto-reconhece negra não tá no gibi, assim. Então, investir na gente, velho, não faz sentido não investir na gente. A gente tem pesquisas e mais pesquisas que falam, né? Quanto mais as pessoas se enxergam no entretenimento, na mídia, mais eles querem consumir. Mais sucesso aquela marca, aquele produto vai ter, porque ele se enxerga naquilo. Mas, enfim. Um influenciador negro baiano hoje consegue viver só com essa renda? Depende do nicho dele, assim, né? Olhando o mercado como um todo, assim. Depende do nicho, né? A gente tem nichos específicos que estão dando lucro aqui em Salvador. Muito humor, dá muito dinheiro, né? Arte, né? Os artistas que também fazem publicidade, que já estão com certa visibilidade, também conseguem uma grana legal. Mas uma pessoa que produz algo voltado para o lado intelectual, entretenimento, tá difícil. Tá difícil, até porque eu acho que muito por conta desse perfil que esperam da gente, sabe? Ver pessoa negra falando sobre intelectualidade, ver pessoa negra produzindo intelectualidade e bancar isso, as pessoas não investem tanto, sabe? Mas quando é comédia, e que eu amo os influenciadores, os criadores de conteúdo que a gente tem aqui, são talentos incríveis, assim, que precisam ganhar o Brasil e o mundo de verdade, mas que a gente não é só isso, né? Os influenciadores baianos não precisam ser colocados só nessa caixinha de comédia, de humor, né? Esses precisam ficar milionários, eu concordo, mas outros também precisam, Todos. né? Outros também precisam, não só por necessidade, mas para ver que aqui na Bahia é produzida muita coisa boa em várias áreas. Em várias áreas, né? Eu falo muito sobre música, sobre entretenimento, e a gente vê pouquíssimos, né? Eu conto nos dedos de uma mão os influenciadores negros que falam sobre entretenimento no Brasil, que tem visibilidade. Ou no Brasil, não, aqui na Bahia, que tem visibilidade nacional. É difícil ganhar grana aqui. Ainda mais nos dias atuais. Nossa, eu fiquei um pouquinho curioso só para se puder dizer assim, a marca quando entra em contato, ela já oferece um valor? Não, a gente que diz. Ah, Ela dá o escopo, né, que ela chama. De, vai ser tal marca, eu quero orçamento para 1 Reels e não sei quantos stories, 2 Reels, não sei quantos stories reposto no TikTok. E a gente dá o valor. aí quando dá, não quero, porque tá... Algumas querem, outras não querem. Teve um período aí, nesse ano, que foi muito difícil para muitos influenciadores negros, que muita gente deixou de ser influenciador, voltou pro CLT, inclusive. Mas por quê? Por conta disso, falta de procura, ausência de procura, inclusive. Não chegava nem o orçamento no e-mail. Nossa, gente. Gente produzindo coisas maravilhosas, sabe? Enriquecedoríssimas. A gente vai tocar nesse assunto daqui a pouquinho mais, sobre esse universo de influenciador digital. Massa. É porque antes, a gente precisa chamar um quadro que eu adoro. Você sabe qual é o quadro, minha gente? Esse ser humano aqui maravilhoso, Lucas Andrade, foi nas ruas de Salvador Mais uma vez. Saber o que, Lucas, dessa vez? Conte aí. Não, a gente vai ter que abrir esse assunto aqui depois. Tá. Do quadro, porque assim, eu me surpreendi com o final, porque a gente foi perguntar para as pessoas se elas palmitam. A gente não, eu fui perguntar com essa cara de pau que Deus me deu, para poder saber se as pessoas palmitam, e aí a gente vai ver. Vamos lá, gente, dá uma olhadinha. Quem é que tá comendo um palmitinho gostosinho? Quem nunca palmitou, que atire a primeira pedra. Foi isso que a gente veio descobrir nas ruas, se as pessoas estão dispostas a dizer se elas palmitam ou não. Bora descobrir? Aí você pegou no meu coração. Sem militância. Eu adoro um preto, viu, cara? E comigo também não tem essa, não. Eu acho essencial, tem que palmitar mesmo. Já tentei, não consegui, tem que ser feito mesmo. Cuide isso aqui, ó.
Então a sua energia é uma energia que precisa ser espalhada, não pode ficar só pra você. Com certeza, com carinho, com cuidado, com preservação, distribuo até umas horas. Eu não sou daqui de Salvador, sou de Vitória da Conquista. Lá o cenário é bem diferente daqui de Salvador. Então acaba que eu palmitando, né? As oportunidades que eu tinha. Você gosta de palmitar? Eu gosto. Eu acho que é válido você dar uma chance ao amor, independente da cor dele, né? Que bonito, meu Deus! Agora eu fiquei apaixonado. Imagina essa preta falar que não é palmitar. A palmitagem tá no meu sangue, que minha mãe é preta e meu pai é branco. Sem militância. Em Salvador, metade da população é palmiteira. Desde a escravidão. Pegou pesado comigo agora. Assim, né? Eu não posso falar que eu acho maravilhoso, porque eu vou ser cancelada. Não existe, não tem lei pra isso. É brincadeira, rapaz. Teve gente dizendo que é até filho da palmitagem. Sem militância. Pra mim já deu. Eu quero saber de você aí. Já palmitou? Palmita. O que você acha dessa pauta? E eu agora quero saber de Ismael. Eita. Se ele já palmitou, se palmita, se está palmitando, se vai palmitar. Se palmitarás. Não, calma. Já palmitei. Não estou palmitando porque estou solteiro, então... Não. Mas, gente, não entendi. Não, porque, por exemplo, eu acho muito que a palmitagem, ela tá muito relacionada a não só a parte de você ficar com uma pessoa aleatória numa festa ou algo do tipo, porque a palmitagem, pra mim, ela tá contrária a você afrocentrar, né? E pra mim, afrocentrar é você, a quem você designa o seu amor, o seu afeto, que você se relaciona de forma afetiva, de fato. Então, sei lá, uma pessoa que eu pego, com que eu transo... Você achou no meio da rua, não é palmitar. Não é. De certa forma é, mas assim, quando a gente correlaciona com afrocentrar, de fato, pra mim, tá em outro lugar. Mas... Você não tá se blindando, não, né? Não, tô falando que eu já palmitei. Já, pelo amor de por Deus. exemplo, chega que tá num samba lá, do Carmo, que você vai, que eu já vi você lá. Você tá lá no samba, chega um brancão. Você dá um beijo? Dou. Dá. Dou. Então, Dou, realmente. não tenho isso, não. Não de te fato. incomoda. Mas assim... Tá mas defendendo tem em causa, algumas- advogando em causa própria. Não, meu amor, eu não. Eu tô querendo sanar a dúvida do público. do povo. Mas como eu falei, né, que pra mim a palmitagem, e ela tem essa relação com você afrocentrar, que essa questão do afrocentrar ela é muito importante para a comunidade negra, né? Você afrocentrar e pensar em você enxergar os seus como prioridade. Sim. Eu enxergo os meus como prioridade. Uhum. Depois de construir a minha consciência da forma que eu construí, eu coloco os meus como prioridade, sim. Só namorei, a maioria dos meus namorados foram negros, de forma inconsciente no início, porque eu comecei a namorar muito novinho, então nem tinha essas pautas na minha mente, nada do tipo, mas foram negros. Então, é a pessoa se perguntar assim, eu faço esse movimento, eu me relaciono com pessoas brancas porque eu não vejo beleza nos meus, porque eu não vejo beleza em mim. Isso tem muito a ver com auto-ódio, sabe? Então, as pessoas, quando falam sobre a questão de palmitagem, de afrocentrar, tem muito a ver com isso. Sim. É uma pauta muito mais séria do que como o Twitter lida, babado. sabe? Então, é você se perguntar, se questionar. Tem uma questão de autoestima. Como é que tá a minha autoestima? Como é que tá a minha relação com o espelho, com os meus, com as pessoas parecidas comigo? Será que no meu imaginário ainda tá aquele príncipe encantado da Disney ou aqueles protagonistas de novelas da TV em geral? Será que são esses os padrões que eu quero? Será que é esse o carinha que eu quero deitado na minha cama só porque a minha cabeça ela foi construída nesse formato? Isso. Então, esse questionamento que eu me fiz, inclusive, durante muito tempo, até porque, como eu disse, né, minha construção ela foi feita no mesmo mundo que todo mundo, né? Não foi num mundo à parte, não foi em Wakanda, então foi feita no Brasil, nesse Brasil racista, como é, em Salvador, uma cidade bem complexa nessa questão racial também, né? Porque quando a gente fala de protagonismo negro em Salvador, a cidade mais preta, fora do continente africano, ainda é uma problemática em todos os âmbitos. Sim. Então, eu tive que fazer esse movimento também, de desconstrução, de reconstrução de minha mentalidade, do meu imaginário e tudo mais. Mas me diga aí, quando você está se relacionando com uma pessoa, você pensa duas vezes? A sua autoestima hoje já alcançou o espaço suficiente para você chegar e decidir para quem você vai direcionar seu afeto? Totalmente. Sempre foi assim. Porque, né, primeiro, tem um livro tem 2 livros aí sobre esse tema que eu amo muito. Primeiro que é o de Bell Hooks, que é tudo sobre amor, em que ela fala que amor é movimento, né? Amor é ação. Então, a gente escolhe quem a gente vai designar o nosso amor. Eu não acredito muito nesse amor romântico, que um cupido flechou meu coração e que, me apaixonei, tô entregue. Não. Eu escolhi ir no date.
Eu escolhi não sair com a minha mãe ou, sei lá, fazer o que eu tinha pra fazer pra encontrar tal pessoa. Eu escolhi seguir a pessoa no Instagram. Eu escolhi, não são movimentos inconscientes, né? São todos esses movimentos conscientes. Então, pra mim, a construção de um relacionamento tem muito a ver com movimento. Escolha mesmo. Com escolha. Então, eu escolho, como qualquer pessoa. Eu acho que as pessoas usam esses argumentos de amor não tem cor, como a gente ouviu aí, é muito nesse lugar, sabe? Talvez de um não entendimento sobre a questão, mas de uma forma mais profunda, e tá tudo bem. A gente está falando de palmitagem, a gente abriu o programa falando sobre hipersexualização, e de uma certa forma, todas essas questões, elas são uma moeda de troca dentro do nosso meio. Seja por você ser um pouco mais claro, também é uma moeda de troca para poder você estar. No final das contas, a gente precisa preencher inúmeros pré-requisitos para poder estar em algum lugar, para poder ser visto e para poder ser alguém. Total. E aí vai muito da sua construção pessoal. E aí o que eu acho que é muito bonito de ouvir na sua fala é esse entendimento que você tem sobre você. Muita terapia. Muita terapia. E eu sou uma pessoa que me autoanaliso muito, assim. Eu tenho conversas comigo o tempo inteiro, assim. Não sei se é porque sou virginiano também, mas sou muito analítico nesse... Não só de mim, mas assim, enquanto assisto as outras pessoas também, sempre fui assim. Estudei publicidade, então a publicidade ela tem muito a ver com o comportamento humano, né? Então tudo isso acho que está muito ligado uma coisa com a outra. E isso como moeda de troca é muito real, né? Agora é assim, isso acontece de fato, né? Um jogador branco... Nesse livro, inclusive, Neila Santos Souza, ela fala muito disso. A gente falsamente acredita que um homem negro se relacionando com uma mulher branca, ele vai se tornar mais branco, de alguma forma. Então, essas pessoas fazem isso, né? Nós fazemos isso, porque eu ainda faço movimentos desse tipo, para se sentir um pouco mais pertencente, para se sentir um pouco mais humano, né? Porque o que o racismo faz é desumanizar a gente, né? Destituir a gente de humanidade de todas as formas, inclusive quando a gente fala de autoestima. Mas que movimento você faz quando você percebe que você está indo para fora dessa linha? Porque se você é uma pessoa, é um ser humano, e sabe que a gente está o tempo todo em construção, né? Em desconstrução, principalmente. Em reconstrução. A gente vive numa sociedade e numa cidade também que empurra a gente a essas próprias armadilhas contra os nossos. Então, que movimento você faz quando você se perde nessas armadilhas ou você não se perde nessas armadilhas? Você não se deixa, não se permite acontecer isso ou você não consegue analisar, perceber? Eu acho que eu me perco, sim. Devo me perder, por mais do que eu imagino. Eu sou um ser humano, né, velho? Eu sempre... eu tô aí pra errar e erro muito. E tenho me permitido errar cada dia mais também. Porque o negro, principalmente o negro que ele milita, que ele fala na internet, que ele é um comunicador, que ele tem esse lugar de destaque, exigido dele um lugar de perfeição que é muito adoecedor, sabe? Eu falo por mim, eu tava conversando outro dia, eu falei, inclusive isso, né, de biquíni. Eu falei uma vez com Tia Má. Eu falei com ela posta muitas vezes foto dela de biquíni. E aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp dela. Como é que você consegue gerenciar isso? Como é que você consegue falar de questão racial? Como é que você consegue mostrar a sua vida, a sua família e postar foto de biquínis? Como é isso? As pessoas não ficam desvalidando isso? Não ficam desvalidando a sua fala quando você vem falar algo mais sério, de uma forma intelectual? Ela fala, vem. Eu falo, tá, e como é que você lida com isso? E ela falou desse filtro que eu falei com vocês. É um filtro, Ismael, que está sendo feito aí. A sociedade não mudou tanto, né, quanto a gente gostaria. E a gente lidar com isso, encarar de frente. Ou seja, não tem jeito, né? Por enquanto não. A gente não tá no mundo perfeito ainda, ideal. Você trouxe pra conversa Tia Má. Sou eu. Não, que é muito interessante a gente ver criadores pretos se relacionarem de verdade. Porque a gente vive na sociedade... Tem uma história linda pra falar dela. Pode sobre falar. Isso, inclusive. Conte. Eu tava... Cleidson, Baby, é um dos meus melhores amigos de sempre, né? Desde 2009 a gente se conhece. E aí a gente começou a criar conteúdo ali no mesmo ano, 2020. E ele no nicho dele, eu no meu. E aí a gente fechou com uma marca no mesmo tempo, a mesma marca.
E a gente foi fazer nossa primeira viagem pra fora de Salvador, trabalhando como criador de conteúdo. E aí foi no Rio de Janeiro. A gente foi no evento e tal, não sei o quê, muito lindo, maravilhoso, a gente lá assistindo. E aí a gente tava na saída já, era num teatro, a gente na saída, todo mundo, onde vai ser o after, vamos pra onde, não sei o quê. E a gente meio perdido, porque estava eu e ele, amigos, e a galera já se relacionava, já se conhecia de criação de conteúdo há muito tempo. Era no Rio de Janeiro, então a galera do Rio de Janeiro toda ali juntinha. A gente meio que assim, e agora a gente vai pra onde, a gente faz o quê? E a gente tava na rua, assim, já, todo mundo pedindo seus Ubers, táxi. E aí tinha a Magrita de lá. Ismael e Cleidson vão no meu carro. E aí, tipo assim, a gente se sentia totalmente perdido, totalmente, sabe? A gente não era amigo dela, nem nada do tipo, pra ela fazer isso, nem irmã, nem nada do tipo. E aí ela falou e fez isso. Tipo, a gente nunca vai esquecer isso, sabe? A gente ali, se sentindo perdido, fora da bolha. E ela abraçou a gente passou a noite todo mundo junto, num bar lá na Lapa. E foi incrível. É isso, né? A gente se apoiar. Além da hipersexualização, o corpo preto, ele ainda quando ele é homossexual, ele ainda é colocado em um outro ambiente. Então, assim, o mito do preto ativo. Todo preto é ativo. Tem isso, né? Dependendo da forma que você se comporte, não existe possibilidade de você ser outra coisa. Não. Que aí entra naquela questão de você não ter a possibilidade de falar sobre outro assunto. Sim. Você já se viu nesse lugar? De ser colocado Como não? numa situação na qual você nem queria? Inclusive, é uma questão minha até em relação ao ato sexual mesmo. Assim, eu tava até conversando com a psicóloga outro dia, de que tem movimentos no sexo mesmo, em que quando a pessoa, ela tenta não me dominar, mas quando ela tenta me dizer muito o que eu tenho que fazer, eu tenho uma certa resistência por conta muito dessas memórias que eu tenho de pré-determinação do que eu tenho que ser, pré-determinação de como eu tenho que me comportar, pré-determinação dos meus gestos, da minha voz, de tudo, por ser negro, do meu cabelo, né, da roupa que eu visto. Então, homem negro, para ele ser visto, ele tem que ser, como você falou, viril, que serve para reprodução, né? Isso quando a gente fala de casais héteros, e que tá ali só para reproduzir esse papel. Então isso é perverso demais com a gente. A gente tem um joguinho aqui, Ismael. Amo joguinho, vamos. Uma coisa rápida, tá? Amo. É assim, você que tá em casa vai entender junto aqui. São algumas perguntas que Lucas Andrade vai fazer pra você. Queria Ele mais tá com água. medo. A gente vai Ele tá fazer. com medo de fazer, ele vai botar pra eu fazer. A gente vai fazendo algumas perguntas aqui pra você. Cada pergunta, 10 pontos. No final... eu ganho ponto. Isso, você ganha ponto. Mas é de saber coisa? Isso, saber Nossa. coisinhas aí. Somando tudo, a gente vai ver o seu placar, beleza? Você já passou por uma abordagem truculenta policial? Já. Como foi essa abordagem? Eu era muito novo. Eu tava indo de ônibus pra faculdade, eu acho. E aí foi aqui, todo mundo desce do ônibus, daquele jeito, pega a mochila, daquele jeito bem agressivo, abre a perna, pá. Aquele jeito, Mas traumatizante. em rua, abordagem de rua, do policial te ver e te parar. Isso já aconteceu? O policial me ver e me parar, não. Não. Porque eu também nunca fui parado numa abordagem policial. Não. Por mais preto que eu seja. Eu nunca fui parado em uma abordagem policial. Não, nunca fui. E eu acredito que é muito pela leitura da sexualidade. Isso. Inclusive, eu já usei isso a meu favor. Propositalmente. Como? Tá passando por um carro Não, você tá passando por uma viatura, dá mais umas molecada um pouco mais De forte. repente ficou ainda mais gay. Então, 5 pontos aí, metade, né? É, 5 pontos, porque 5 você, pontos. já foi. Beleza. Quando criança, você já foi proibido de dançar ou fazer qualquer coisa que tivesse... que alguém imaginasse que aquilo ali era de menina? Tópico muito sensível. Muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Por exemplo, eu comecei a criar conteúdo em 2020. Até então eu estudava publicidade, trabalhava em empresa, marketing de empresa e tudo mais. E aí eu não me via nesse lugar de comunicador, de criar conteúdo, de uma pessoa que sabe falar, de uma pessoa expressiva, carismática. Nunca me vi nesse lugar, nunca me vi. E aí eu puxei, por que eu nunca me vi? Aí voltei no tempo, quando eu era criança.
Era criança que gostava de dançar, era criança solar, era uma criança que fazia pecinha em casa pra família, era criança que botava pano na cabeça pra dizer que era angélica, era criança que amava Sandy Júnior e que amava tudo isso, e que tudo isso foi boicotado pela minha família naquele período. Então, todas as minhas asas ali foram cortadas nesse lugar nesse lugar mesmo artístico, de comunicar, de falar pro outro o que eu sentia, o que eu queria de fato. E aí eu fui entrando dentro de uma conchinha, e isso também junto com a homofobia que eu sofria na rua, nas escolas. E aí eu fui entrando dentro dessa conchinha e esqueci que eu queria de fato ser um comunicador. Porque eu acho que eu já queria ser um comunicador desde muito novo. sempre. Eu lembro que eu brincava com o meu irmão, tipo, de apresentar programa de televisão. Muitas vezes. Eu nem lembrava disso. E é muito interessante porque às vezes a gente tem medo até de ser natural, né? De mostrar as nossas facetas, de que, ai, gente, eu sou uma menina também, para, por favor. De fazer e de se permitir, né? De se Total. olhar com carinho. Total. E eu me vejo muito nesse seu processo também, né? Desse lado, porque, minha gente, falar sobre si mesmo na naturalidade é muito delicado para quem é LGBT, Muito. né? A gente percebe que existe o horror ao feminino. A gente precisa recusar qualquer traço de feminilidade, porque não combina. E acho não, tenho certeza que com o corpo preto isso é intensificado. E né? ainda Não se mais, espera isso disso. acontece também de forma muito perversa dentro da própria comunidade gay. Eu sempre falo que eu me tornei menos afeminado depois que eu me assumi. Depois que eu comecei pras festas, depois que eu comecei a querer beijar na boca, depois que eu comecei a querer transar, e as pessoas negavam isso pra uma pessoa negra mais afeminada. E eu via isso, né? Eu percebia isso, então eu fui enrijecendo, e a comunidade gay com certeza me tornou menos afeminado, com certeza. Nossa, gente. Porque é uma comunidade que também pega tudo aquilo que a gente conversou, né? Pega. Pra você ser um homem, primeiro, no geral, né? Pra você ser um cara aceito, bem visto, pra você ser visto como um parceiro, você precisa performar masculinidade. Masculinidade heterossexual, né? Precisa ser heteronormativo. Então, quando você é negro e que só te veem como nesse lugar de másculo viril, é 10 mil vezes mais perverso, 10 mil vezes mais exigente nesse lugar. É babado, porque É babado eu mesmo. tô aqui lembrando que às vezes... Tá lembrando, né? Eu tô num aplicativo de relacionamento, por exemplo, chegou a hora de trocar as redes sociais. É uma aflição, amigo. Por que uma aflição? Gente, você dá risada, sua bicha. Mas é ruim demais. Eu te entendo. Porque no aplicativo você ainda consegue performar pelas fotos uma masculinidade, assim, pelo menos não vou desmunhecar muito aqui, vamos selecionar bem essas fotos. Heteronormativa, né? Quando você chega no Instagram que tem vídeo, você abre a boca, a pessoa vai te ver. E aí eu já perdi vários contatos. Mas os doentes Oh, são meu eles, Deus. amigos. É isso. Mas é muito difícil conviver também com toda essa questão afetiva, né? Porque parece que a gente não tem direito a amar. Isso. Nós não seremos selecionados. Isso. Porque o nosso jeito não é merecedor de conquistas. de no campo afeto. afetivo, no campo de trabalho, no campo de vida, no campo da família. A gente precisa se esconder. Enfim, é É babado. verdade. E eu só sei que lá em casa, quando eu era criança, que tocava. É o Tchan, velho. Quem Era nunca? o pior momento da minha vida que eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu vou O que é que eu fazer faço aqui agora? agora? É pau que nasce torto, não tá de chacoalhar, E nunca gente. se endireita mesmo. Então a gente tá tudo torta. Ou então vamos dar 10 pontos pra Ismael de novo. Não, Já tá com quanto agora? 25? 25. 25. E eu queria saber se alguém já disse pra você que você é bonito, mas que se tirasse algo, ficaria ainda mais bonito. O cabelo. Já ouvi muito. Quando eu mudo muito meu cabelo. Né? Eu boto trança na go. E já ouvi muito. E sempre vem num lugar de elogio, né? Ah, você fica mais bonito de tal jeito. E aí, quando eu posto uma foto de cabeça raspada, meu amor, chove comentário. Porque não deixa assim, fica... Que lindo! E, não sei o quê. E eu sei que vem nesse lugar incisivo de tipo, você tá melhor desse jeito. Só porque eu já ouvi muito comentário nesse lugar. Então, quando eu vejo, né, quando eu sei de onde está vindo esse comentário, que a pessoa não elabora muito sobre essas questões, eu sei o tom que ela tá usando e o que é que ela quer de fato dizer.
E as tranças, ela tem um lugar da hipersexualização, né? Homem preto trançado e esse Aquele lugar africano. aquele africano. Raiz africana. Isso, sabe? Então a trança, ela traz isso. Então, A depender da trança também. a depender da trança, porque se for muito longa, né? Não... Já é bicha Já demais, nada. você é Trança demais. tudo bem, mas depende da trança. Entendeu? Se Meu for uma trança aqui, Deus. tá de boa. Se for uma trança aqui, pera aí. Tá menina. Nagô, tá bom. É. Então tem toda essa... Gente, Agora imagine. É isso, É amigo. muita coisa. Imagine você acordou, enlouquece, porque às vezes eu acordo assim, eu preciso fazer alguma coisa no cabelo. E você ainda tem que lidar com essa questão. Ainda tem que Ainda pensar. tem que pensar nisso. Meu Deus. Como é que o outro vai ver? Se tiver solteiro, como é que vai fazer? Mas tem uma festa pra ir agora. Que cabelo que eu vou pra essa festa? Porque se eu vou ficar com alguém, esse cabelo Como é não vai essa festa? dar. Qual é o público dessa festa? É isso. Né? Ó, boné, casaco de capuz, roupas largas, tranças. Já sentiu que o olho das pessoas se diferencia quando você tá com algum desses itens? Total. Os Você, todos. inclusive a ponto de você escolher ter ou não ter. Totalmente. De todos esses itens aí que você falou, já... Principalmente quando você tá ali, né? Andando pelo... minha mãe mora no Canela, eu malho na Graça, minha avó mora no Garcia. Então, quando você tá andando por essa região, as senhorinhas, né? Que mudam de lado, que olham pra trás com medo. Então, já passei por tudo isso. Que as pessoas têm um pouco essa ideia, assim, né? Não sei, de homens negros que, como a gente falou, que estão mais dentro de um determinado padrão e tal. Que a gente tá perto do céu. Eu não vejo... Existe uma diferença, obviamente existe, né? Como a gente falou. Mas não é uma diferença tão larga como as pessoas acham que é, sabe? Eu continuo, recebo muitos comentários, elogios, não sei o quê, mas eu que decorda pra um desses. Pra onde é que essa pessoa quer me levar? Pra um lugar só, sabe? Sexo. Só, sabe? E primeiro, esses comentários são sempre os mesmos. Gostoso, sabe? Tá bom. É sempre raso, né? Pode me chamar de já gostoso, sabe que massa, mas não só gostoso. Sabe? Tem muita eu queria um coisa conteúdo ainda. tão foda, velho. Passou horas escrevendo roteiro pra ser chamado só de gostoso, viado. Pelo amor de Deus, acorda. Você abandonou o YouTube, Ismael? Amigo, Do nada, eu parei. do nada que Peraí, parei deu aqui. quantos Não, pontos? porque eu tava... Terminou os pontos já? 55? Não, ainda tem mais 45. um aqui, 45. 45. Mas me falei do YouTube, Ismael. não abandonei, não. O YouTube vai voltar. Eu vou e volto todo dia com esse YouTube. Primeiro, gente, porque eu que faço tudo. Eu roteirizo, eu edito, eu capturo, eu faço a zorra toda. Então é difícil uma pessoa só fazer tudo. Não é fácil não, fazer pro Instagram. Porque o Instagram é minha maior plataforma, então eu me dedico muito a ela. Então fazer pra 2, 3 plataformas, eu fico, meu Deus do céu, vou surtar aqui. E fazer o mesmo conteúdo nem sempre vai, né? O YouTube, ele tem uma linguagem muito específica. Né? O Instagram tem outra, então... Mas agora vou para a linha dos vlogs. Eu Vou começar a fazer gosto. vlog de Vlogs. tudo. Mostrar mais tudo agora. Importante. Vamos conhecer Salvador Mostra- agora, porque esse homem roda. Isso, mas isso mesmo. A ideia é essa, é mostrar os meus rolês. Os rolês que eu faço pro Salvador. Verão Né? tá Então vai ter chegando. muito vlog de verão. Pra quem quer conhecer Salvador, me siga lá no meu YouTube. Ismael Carvalho. Inscreva-se. Ismael, a última. A última. Ai, meu Tem Deus. medo de sair de casa sem documento? Sem identidade? Muito. Já saiu sem identidade? Já. É porque hoje em dia tem celular, né? Então o celular você tem os documentos ali. Mas se não tivesse o celular, eu tinha muito mais medo quando não tinha celular. Antigamente, assim, de sair de casa Quando não sem tinha a documento. facilidade de ter um Mamães documento. negras, né, sempre falam pra gente, né? Exatamente. Documento, cadê o documento? Não sai sem documento. Que criança preta nunca ouviu isso, né? Tem como não. Enfim, gabaritou, temos aí... Quantos pontos, meu amor? 55? 55. Se eu não tiver Eu louco- contei, eu copiei, fiquei contando. Contou? Aham. 55, é. Infelizmente não é um resultado... Pra quem duvidou, sim, Ismael é um homem preto. Ô, minha gente, mas eu quero te agradecer, Ismael, obrigado. por ter vindo, dado a sua voz, que com certeza Obrigado. representa muita gente, e que a gente possa falar sobre esse assunto o ano inteiro. É verdade. Ismael tá aí falando sobre cultura pop, não Amo. apenas sobre negritude, que inclusive fala muito bem sobre cultura pop. Valeu. Gosto de ver seus vídeos, gosto de ver as análises, principalmente de álbuns e de coisas que a gente não entendeu nas coisas. Aham. Seu vídeo diz eu amei. Sério, Mas, eu amo esse sim, vídeo. adoro esse vídeo. Acho legal. Eu também, um dos meus favoritos. Meu favorito do ano passado. E os vídeos do YouTube, acho também importante os temas. Acho interessante a forma que você aborda eles, por mais que sejam temas muito amplos, Uhum. que a gente encontre
inúmeras pessoas debatendo sobre ela, o seu olhar sobre isso. Aham. Ele é muito importante e muito necessário. Eu acho que você deve voltar e continuar fazendo sim. Vai deixa comigo. Não, isso que você falou, da gente falar sobre outras coisas, é minha missão, assim, também. De servir como exemplo, sabe? Eu posso falar sobre a questão racial, devo falar, eu tenho isso como missão de vida mesmo, mas eu também gosto de falar sobre música, também gosto de falar sobre Beyoncé, também gosto de falar sobre A o gente filme quase não que eu percebe que ele gosta de falar assisto, sobre Beyoncé. o filme que eu assisto, eu gosto de falar sobre Salvador, os lugares que eu vou, enfim, eu gosto de falar sobre minha rotina, enfim, de tudo. Eu gosto de falar da minha vida no geral, assim, tudo que me atravessa e que me faz bem, eu gosto de compartilhar com as pessoas. Axé. Por Axé, isso, axé, axé. estamos ressignificando as narrativas e mostrando, de fato, a pluralidade. Minha gente, um beijo pra você que tá aí do outro lado. Deixa o seu like, comente aqui o que você achou do vídeo, Obrigado, Delícia. viu, amores? Obrigado. Até mais. Yeah, bitch. Work.